pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e vem ver o que eu li no mês de março de 2017. Então, nesse mês de março, eu entrei no desafio Mulheres para Ler, já que março é considerado o mês das mulheres. A Yara, do blog, do canal Conto Encanto, propôs que a gente se esforçasse um pouco para ler mais mulheres no mês de março. Eu me propus a ler só mulheres e deu muito, muito certo. Aliás, eu vou deixar embaixo o link para o projeto Mulheres para Ler da Yara. Em número, não foram tantas leituras quanto eu gostaria, mas foi um mês muito ocupado, muito atribulado para mim. Tive correção de muitas provas, preparação de muitas aulas difíceis. Então eu tive que concentrar grande parte do meu tempo livre para o trabalho, né? Mesmo assim, eu estou satisfeitíssima com o resultado e eu vou mostrar para vocês o que eu li. Foram 6 leituras completas e eu ainda estou com 4 em andamento, que são também de autoras. O primeiro livro que eu li no mês, e foi a melhor escolha que eu podia ter feito para começar, foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, pela editora Tordesilhas. Eu já falei desse livro para vocês em um outro vídeo separado. É um livro incrível. Nesse livro a Virginia faz uma reflexão sobre por que as mulheres não escrevem ficção, ou não escreviam ficção, pelo menos até o século XX, né, em grande quantidade. A gente tem isoladamente umas 2 ou 3 no século XIX, uma no século XVIII, e para trás é muito difícil, né, que tenha chegado até a gente mulheres que escreveram ficção. E a Virginia reflete sobre o porquê disso ter acontecido. É um livro incrível. Da Virginia eu já tinha lido Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, do qual eu não tinha gostado tanto, não me empolgou assim a leitura, mas esse aqui, sério, impressionante, maravilhoso. Quem quiser mais detalhes, veja lá o vídeo, tá? Depois eu li esse livro, Meu Primeiro Assassinato, da Lina Lehtolainen, pela editora Vertigo. Foi um dos livros propostos para o Leia Mulher em São Paulo. Eu acabei não conseguindo ir no encontro também. Particularmente, eu achei um livro assim medíocre, não vi nada de novo ou diferente. A protagonista me irritou. Ela quer contestar algumas questões de gênero, mas acaba reforçando alguns estereótipos ao mesmo tempo. É um livro, obviamente, policial, escrito por uma finlandesa. E assim, o livro é cheio de interrogatórios, de diálogos. Eu não sei, eu achei tudo um pouco forçado, sabe? É a morte de um jovem que está na casa de praia com seus amigos. E assim, imediatamente todo mundo pula para a ideia de que foi um assassinato. Mesmo podendo ser um acidente a qualquer momento, sabe? Esses amigos, quando são interrogados e tal, eles não parecem consternados com a morte do colega. Eles simplesmente vão respondendo e ficam tentando se proteger, mas sem ter nenhuma empatia pelo amigo. Eles começam a se acusar uns aos outros, sem motivo aparente. Eu achei muito esquisito. Fora que a própria detetive parece super envolvida emocionalmente, enquanto os próprios amigos não. A escrita não tem nada de especial. Então, assim, eu achei um livro super mediano, medíocre mesmo, assim, não curti muito. Alguém aí já leu para compartilhar sua opinião comigo? Depois eu tava querendo ler alguma coisa de escritoras brasileiras, e eu peguei esse Elas por Elas, que são histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras, e escritoras realmente de peso. A gente tem aqui Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Nélida Pinhon, Adriana Falcão, Lígia Fagundes Telles, Ana Cristina César, Maria Valéria Rezende, Adélia Prado, Cíntia Moscovitch, Pagu e Lívia Garcia Rosa. Essa coletânea é da Nova Fronteira e foi organizada pela Rosa Amanda Strauss. É um livro rápido, eu achei bem bacana, principalmente para a gente entrar em contato com algumas dessas escritoras que muitas vezes a gente deixa para depois. Então é muito bom poder conhecer a escrita delas por meio de um conto curto, né? A introdução é super interessante porque quem apresenta vai entrelaçando as histórias de todas essas autoras. Vou mostrar a estrutura para vocês rapidinho. Os contos estão separados por essas folhas negras aqui, sempre tem o nome da autora, e aqui uma pequena biografia e algumas informações sobre o livro, de onde foi tirado o conto. E em seguida vem o texto, uma diagramação super confortável. As minhas favoritas foram Clarice, Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles, Maria Valéria Rezende e Cíntia Moscovitch, que eu não conhecia e eu achei a história dela muito legal. E as que eu menos gostei foram, como era de se esperar, a Ana Cristina César e a Pagu. Eu tenho muita dificuldade com o texto dessas duas, sempre tive.
Eu achei muito legal porque são histórias de mulheres super diversas, então você tem mulheres de várias idades, passando por várias situações diferentes, e são contadas por essas mulheres brilhantes que escrevem magnificamente bem. Então são histórias que têm toda uma complexidade, as mulheres passam por dilemas, solidão, amor, discute também questões de submissão, velhice e assim por diante. Eu gostei bastante. Pra mim não é um livro assim pra entrar pros favoritos nem nada, mas eu achei a ideia muito boa e a execução tá ótima também. Recomendo. Depois de 3 meses lendo esse calhamaço, eu terminei O Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, pela Companhia das Letras. Esse livrão já tem vídeo aqui no canal, eu voltei a fazer o quadro Papo de Historiadores, que eu adoro, e eu não pretendo deixar mais tanto tempo sem esse quadro. Basicamente é um livro de história do Brasil, que perpassa desde 1500 até mais ou menos 1994. Na verdade, passa um pouco disso, elas falam até 2015, mas se aprofundam mais até 1994. E é um livro bem acessível para o público leigo, é um livro rigoroso em termos de fontes, vale a pena para quem está procurando alguma coisa sobre a história do Brasil. Esse livro é panorâmico e é crítico ao mesmo tempo, ele traz reflexões muito importantes para a gente hoje, principalmente sobre cidadania, sobre identidade nacional, sobre democracia, autoritarismo, que são coisas as quais a gente precisa pensar constantemente, ainda mais em tempos como os nossos. Fica a dica, vejam lá o vídeo em que eu também me aprofundo um pouco mais sobre o livro. Já faz algum tempo que eu tô com vontade de ler história em quadrinhos, mas como esse mês eu tava lendo só coisas escritas por mulheres, a única mulher quadrinista que eu tinha aqui na minha estante era a Maitena Burundarena, uma argentina, e ela faz esses quadrinhos sobre o universo feminino, se é que a gente pode chamar assim. E é o seguinte, eu achei bem interessante a maioria, alguns nem tanto. O negócio do humor é que ele brinca muito com os estereótipos, né? Então, às vezes, acaba caindo nessa questão de reforçar algumas coisas. Por exemplo, que mulher se preocupa muito com peso, neuras de depilação, de ciúme, coisas assim. Por outro lado, tem alguns quadrinhos muito questionadores de papéis de gênero. Então, eu gostei, no geral. Tenho críticas, mas eu acho que é um livro legalzinho, é um livro que é bom para passar o tempo. Então, não sei se vocês conhecem o traço da Maitena, ela é bem conhecida até. E ela brinca com esse universo feminino, entre aspas. Fala bastante de maternidade, da adolescência dos filhos. É legalzinho, é legalzinho. E por último, mas não menos importante, eu terminei de ler o Linha M, da Patti Smith. Foi um livro que eu pedi de parceria com o grupo Companhia das Letras. E eu li para o grande desafio do Culto Booktuber, no mês de março. Eu tinha que ler o livro favorito de alguém. Esse é o livro favorito da Tati Dantas, do extinto canal No País das Entrelinhas. Mas eu confio super no gosto dela e não me decepcionei. É um livro maravilhoso. Vai ter vídeo para vocês na semana que vem sobre ele, tá? Mas é um livro muito lindo. A Patti Smith escreve muito bem, com sentimento, mas sem ser meloso. Ela tem um equilíbrio muito grande, né, na escrita e que toca a gente de uma maneira diferente. Então aguardem o vídeo, que o livro é muito, muito bom. É isso, essas foram as minhas leituras do mês de março. Eu aproveitei para fazer uma contagem dos meus livros aqui e eu fiquei curiosa para saber quantos livros eram escritos por mulheres que eu tenho. Então vamos lá, eu contabilizei só os livros físicos e os que estão aqui na minha casa, porque alguns estão na casa da minha avó, alguns estão emprestados, então eu contabilizei só os que estão aqui e não entraram na conta os livros recebidos ou comprados a partir de março. Então, eu tenho 645 livros aqui em casa e 160 deles são escritos exclusivamente por mulheres. Outros 4 são coautorias entre um homem e uma mulher. Esses aí não vão entrar na porcentagem, tá? Pelo cálculo aqui, 24,8% dos livros que eu tenho são escritos exclusivamente por mulheres. Ou seja, a cada 4 livros, 1 foi escrito por mulher. Ainda é uma porcentagem muito baixa, né? Eu pretendo mudar isso aos poucos, mas o primeiro passo é saber o diagnóstico, né? Então, 1/4 dos meus livros foi escrito por mulher. Certo, gente? É isso. Obrigada por acompanharem, assistirem o vídeo até aqui. Deixa um comentário aí sobre os livros que você já leu. Você conseguiu ler mais Mulheres em Março? Deixa um joinha pra mim se você gostou. E a gente se vê quinta-feira com o Book Haul. Um beijo e até a próxima. Tchau!